E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história incrível da teoria dos números, um dos campos mais antigos e importantes da matemática. Preparem-se para uma viagem no tempo, desde as primeiras civilizações até os dias de hoje, para descobrir como os números inteiros, primos e outros tipos de números foram desvendados por mentes brilhantes ao longo dos séculos. Nossa aventura começa muito antes dos computadores e da internet. Imaginem o Egito Antigo, com suas pirâmides imponentes, e a Babilônia, com seus jardins suspensos. Os babilônios desenvolveram um sistema numérico posicional, e os egípcios usavam frações para resolver problemas práticos. Esses povos antigos já plantavam as sementes do que viria a ser a teoria dos números. Preparem-se para uma viagem à Grécia Antiga, onde encontraremos Pitágoras. Pitágoras era um líder espiritual e filósofo místico que acreditava na harmonia dos números. Para ele, os números explicavam a natureza do universo e da alma humana. Descobriram a relação matemática por trás da harmonia musical. Nossa próxima parada é Alexandria, no Egito, para encontrar Euclides, que sistematizou o conhecimento matemático em Os Elementos, um livro fundamental para a geometria. Apresenta princípios da geometria, de axiomas a teoremas. No livro 7, o algoritmo de Euclides encontra o máximo divisor comum, ou MDC, de dois números. Preparem-se para conhecer Diofantos de Alexandria, o pai da álgebra. Imaginem solucionar problemas com letras e símbolos. Em aritmética, ele introduziu uma nova forma de pensar sobre equações, buscando soluções inteiras para incógnitas. Usava símbolos e abreviações como decifrar um código secreto. Suas equações desafiaram matemáticos e abriram novas áreas de pesquisa. Nossa jornada nos leva agora a Bagdá do século IX, durante a Era de Ouro do Islã, para encontrar Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Imaginem uma época de grande efervescência cultural e científica. Al-Khwarizmi é considerado o pai da álgebra, título que ele divide com Diofantus, por ter sistematizado essa área da matemática em seu livro Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala. É como se ele tivesse escrito o Manual da Álgebra. Em sua obra, Al-Khwarizmi apresentou métodos para resolver equações lineares e quadráticas, utilizando um sistema de notação mais próximo ao que usamos hoje. É como se ele tivesse traduzido a álgebra para uma linguagem que podemos entender. Preparem-se para conhecer Pierre de Fermat, um matemático francês do século XVII que, apesar de ser considerado amador, deixou um legado duradouro na teoria dos números. Fermat escreveu o que ficaria conhecido como o último teorema de Fermat, afirmando que não existem números inteiros positivos A, B e C que satisfaçam a equação AN pais B na UIZ para qualquer valor inteiro de n maior que 2. É como um quebra-cabeça que ninguém conseguia resolver. Ele escreveu na margem do livro: descobri uma demonstração verdadeiramente maravilhosa para este teorema, mas esta margem é muito pequena para contê-la. Imaginem a frustração dos matemáticos que tentaram decifrar essa charada por séculos. No século XVIII, encontramos Leonhard Euler, um dos matemáticos mais influentes de todos os tempos. Uma mente brilhante que fez descobertas em diversas áreas da matemática. Euler expandiu as ideias de Fermat, resolvendo problemas em aberto. É como se ele tivesse herdado o bastão da genialidade. Demonstrou o pequeno teorema de Fermat e desenvolveu a função totiente de Euler. Suas contribuições são tão significativas que temos teoremas e constantes com seu nome. No século XVIII, Joseph Louis Lagrange, matemático italiano, deixou sua marca na teoria dos números. Lagrange era conhecido por sua elegância e rigor matemático. Ele transformava a matemática em uma obra de arte. Demonstrou o teorema dos quatro quadrados, onde todo número inteiro positivo é a soma de quatro quadrados perfeitos. É como um jogo de montar com quadrados perfeitos. Preparem-se para conhecer Carl Friedrich Gauss, um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Suas habilidades matemáticas lhe renderam o apelido de Príncipe da Matemática.
Sua obra-prima Disquisitiones Arithmeticae, publicada em 1801, é um marco na teoria dos números. Entre suas contribuições estão a lei da reciprocidade quadrática e a teoria das congruências. Gauss é o príncipe da matemática por sua profundidade e elegância. No século XIX, a teoria dos números continuava a se desenvolver com a contribuição de grandes matemáticos, como Ernst Kummer e Leopold Kronecker. Kummer, em sua busca por uma demonstração para o último teorema de Fermat, desenvolveu a teoria dos números ideais. É como se ele tivesse criado um novo tipo de número para solucionar um problema antigo. Kronecker fez importantes contribuições à teoria dos números algébricos, estudando extensões de corpos e desenvolvendo o conceito de discriminante. É como se ele tivesse expandido as fronteiras da teoria dos números. No início do século XX, David Hilbert deixou sua marca na teoria dos números ao propor uma abordagem formal e axiomática para a matemática. Em 1900, no Congresso Internacional de Matemáticos em Paris, ele apresentou 23 problemas em aberto que desafiariam os matemáticos do século XX. Vários desses problemas estavam relacionados à teoria dos números. Adentramos o século XX para encontrar André Weil, um matemático francês fundamental na busca por uma linguagem unificada para a matemática. Weil e outros matemáticos acreditavam que a matemática era como uma torre de Babel. Weil foi um dos fundadores do grupo Bourbaki, que reescreveu os fundamentos da matemática. Em Foundations of Algebraic Geometry, ele estabeleceu bases para uma abordagem geométrica da teoria dos números. Na segunda metade do século XX, a matemática passou por uma revolução com Alexander Grothendieck. Grothendieck era um gênio excêntrico que via a matemática de forma diferente. Ele introduziu uma nova linguagem e ferramentas poderosas para a geometria algébrica. É como se ele tivesse inventado um novo tipo de óculos para enxergar a geometria. Suas ideias abriram novas perspectivas para a teoria dos números. Em 1994, o mundo da matemática foi abalado por uma notícia surpreendente. O último teorema de Fermat havia sido finalmente demonstrado. Era o fim de um mistério que intrigava os matemáticos por séculos. E o responsável por essa façanha foi o matemático britânico Andrew Wiles. Wiles dedicou 7 anos de sua vida a esse problema, trabalhando em segredo e isolando-se do mundo exterior. É como se ele tivesse se dedicado a uma missão secreta. Ele utilizou ferramentas avançadas da teoria dos números, como as curvas elípticas e as formas modulares, para construir uma demonstração complexa e elegante do teorema. É como se ele tivesse escalado o Everest da matemática. Com o advento dos computadores, a teoria dos números ganhou uma nova ferramenta poderosa para desvendar seus segredos: a computação. É como se tivéssemos um super cérebro para nos ajudar. Algoritmos sofisticados são usados para fatorar números gigantescos, encontrar números primos e simular sistemas complexos. É como se os números fossem um código secreto, e os computadores, a chave para decifrá-lo. Essas ferramentas têm aplicações práticas em áreas como a criptografia, que garante a segurança das nossas comunicações digitais, e a codificação de dados, essencial para o armazenamento e transmissão de informações. É como se a teoria dos números estivesse protegendo nossos segredos digitais. E para finalizar nossa jornada, vamos mergulhar no mundo da teoria analítica dos números, uma área que combina a beleza da análise matemática com a profundidade da teoria dos números. Imaginem só, usar ferramentas do cálculo, como derivadas e integrais, para estudar propriedades de números inteiros. É como usar um telescópio para observar o mundo microscópico dos números. Essa é a essência da teoria analítica dos números. A famosa hipótese de Riemann, um dos maiores problemas em aberto da matemática, pertence ao domínio da teoria analítica dos números. É como se fosse o santo graal da matemática, esperando para ser encontrado. E aí, gostaram da viagem pela história da teoria dos números? Vimos como essa área da matemática evoluiu desde as primeiras civilizações até os dias de hoje. Mas a aventura não termina por aqui. A teoria dos números continua a ser uma área vibrante e desafiadora, com muitos mistérios ainda por desvendar.
É como se estivéssemos apenas no começo de uma grande expedição. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes sobre matemática e ciência. Até a próxima!